Era uma tarde comum quando Rodrigo recebeu a notícia que mudaria a vida de toda a sua família. O advogado da sua mãe, Dona Lúcia, ligou com urgência. A senhora precisa vir até o escritório. A herança está pronta para ser dividida. Rodrigo nunca havia se preocupado muito com dinheiro ou bens materiais, mas a notícia despertou um misto de curiosidade e ansiedade. Sua mãe, uma mulher de 72 anos, sempre foi muito reservada quando se tratava de assuntos financeiros. Rodrigo sabia que ela havia trabalhado a vida toda para sustentar a família, mas nunca imaginou que havia algo além de suas posses simples. Rodrigo tinha uma relação distante com sua mãe, mas as coisas começaram a mudar conforme ele ficava mais velho. Ao contrário de seu irmão mais velho, Marco, que sempre foi muito presente, Rodrigo se afastou. Ele tinha seu próprio caminho, uma carreira em ascensão e uma família para cuidar. Porém, a ausência de vínculos familiares começou a cobrar seu preço. Ele nunca questionou muito as decisões de Dona Lúcia, até o momento em que soube da herança. Naquele dia, ao entrar no escritório do advogado, Rodrigo não imaginava que, em breve, ele teria que fazer escolhas difíceis que poderiam impactar sua relação com sua própria família para sempre. As palavras do advogado, ao anunciar o valor da herança, ecoaram em sua mente. A herança de sua mãe é considerável. São mais de 10 milhões de reais em bens, além de propriedades que ela possuía. Para Rodrigo, isso era inesperado. Ele nunca havia dado importância à riqueza de sua mãe, mas agora, ao saber da magnitude da fortuna, uma dúvida cruel começou a tomar forma. Qual seria o verdadeiro valor daquela herança para ele e para esta família? E para você que está acompanhando essa história, se gosta de histórias como essa, com dilemas familiares e lições de vida, não se esqueça de se inscrever no canal. Todos os vídeos trazem relatos como este, de conflitos e reflexões sobre o que realmente importa na vida. E claro, deixe seu like e compartilhe sua opinião nos comentários. Após a reunião com o advogado, Rodrigo voltou para casa com a cabeça cheia de pensamentos e planos. Ele começou a pensar em todas as possibilidades que aquela herança representava para ele e sua família. Por mais que ele tentasse desviar o foco, não conseguia parar de pensar em como sua vida poderia mudar. A notícia de que ele agora tinha uma fortuna à sua disposição o fez repensar suas prioridades. O que antes era um conforto simples agora parecia uma oportunidade irresistível. Seu irmão Marco, que sempre foi o filho mais próximo de Dona Lúcia, também foi chamado ao escritório do advogado. Marco ficou visivelmente abalado ao saber da herança, mas sua reação foi diferente da de Rodrigo. Enquanto Rodrigo sentia uma mistura de euforia e desconforto, Marco se manteve calmo, quase como se já soubesse o que viria a seguir. Dona Lúcia sempre disse que queria dividir sua herança igualmente entre os filhos, mas o que ela não sabia era que sua decisão de manter o valor da herança em segredo até sua morte geraria uma série de desentendimentos familiares. Quando Rodrigo e Marco começaram a conversar sobre a herança, as tensões aumentaram. Cada um tinha uma ideia diferente sobre o que fazer com o dinheiro. Rodrigo queria usar a herança para expandir seus negócios e investir em novos projetos, enquanto Marco, mais pragmático, queria garantir a segurança financeira da família e, principalmente, manter a unidade familiar. O verdadeiro conflito começou quando eles começaram a discutir quem deveria gerenciar os bens. Rodrigo, sempre buscando aumentar sua própria riqueza, sugeriu que ele fosse o responsável por administrar as propriedades e os investimentos. Marco, por outro lado, acreditava que a herança deveria ser dividida igualmente, sem ninguém ficar com mais responsabilidade do que o outro. Conforme os dias passaram, a relação entre Rodrigo e Marco começou a se deteriorar. A ganância pela herança foi minando o respeito mútuo entre os irmãos. Rodrigo começou a se sentir desconfortável com a presença de Marco, que insistia em ter uma parte maior da herança. Mas o que mais incomodava Rodrigo era a maneira como Marco sempre tinha uma resposta para tudo, como se fosse o único capaz de tomar decisões sensatas. Durante uma reunião de família, quando as tensões estavam no auge, Rodrigo decidiu finalmente confrontar Marco. "Você acha que é melhor que eu? Que sou incapaz de gerenciar o que é meu por direito?" disse ele, a raiva tomando conta de suas palavras. Marco, mais calmo, respondeu: "Não se trata de ser melhor ou pior, Rodrigo. É sobre o que é justo. Você e eu sabemos que a herança não é apenas sobre dinheiro. É sobre nossa mãe, nossa família e tudo o que ela construiu." Mas Rodrigo estava cego pela ambição. "Eu não preciso de você para gerenciar a minha parte", retrucou, já tomando decisões por conta própria. A relação deles havia chegado a um ponto irreversível. Dona Lúcia, mesmo de longe, sabia que algo estava errado, mas ainda acreditava que os filhos poderiam superar a disputa. Algumas semanas depois, Dona Lúcia, já muito debilitada pela idade, fez um último pedido aos filhos. Em uma carta escrita à mão, ela deixou claro o que desejava.
que a herança fosse utilizada para o bem da família e não para alimentar a ganância de seus filhos. Ela pediu que, se algum dos filhos fosse considerado incapaz de administrar a fortuna com justiça, a parte dele seria destinada a causas sociais e à caridade. Ao ler a carta, Rodrigo e Marco se sentiram envergonhados e confusos. Eles haviam se tornado tão obcecados pela herança que mal haviam percebido a verdadeira lição que sua mãe estava tentando lhes ensinar. O valor da família estava acima do dinheiro. Rodrigo sentiu a dor do arrependimento crescer em seu peito. Ele não queria mais o dinheiro de sua mãe. O que ele realmente queria era recuperar o tempo perdido com ela, recuperar o vínculo que uma vez compartilharam. Mas por mais que tentasse, ele sabia que a confiança estava quebrada. No entanto, a herança não foi o que Rodrigo e Marco imaginavam. Ao invés de dividi-la de forma justa, ambos começaram a competir para ver quem ficaria com mais. O conflito aumentou a cada dia, e logo a disputa pela herança começou a afetar todos os aspectos de suas vidas. Dona Lúcia, ao perceber a divisão crescente entre seus filhos, tomou uma decisão radical. Ela fez com que grande parte da herança fosse revertida para uma fundação de caridade, deixando uma quantia simbólica para os filhos, mas nada que pudesse realmente mudar a vida deles. A carta de Dona Lúcia, agora legada ao futuro, se tornaria um lembrete de como a ambição pode destruir até mesmo as relações mais fortes. Ela queria que seus filhos aprendessem que o verdadeiro valor da herança não estava no dinheiro, mas no amor e respeito que uma família deveria cultivar. Rodrigo e Marco agora, com a herança quase totalmente comprometida, se deram conta de que o que haviam perdido não poderia ser recuperado. Eles tinham perdido a mãe, a confiança um do outro e, mais importante, o verdadeiro significado de família. Rodrigo, no entanto, começou a refletir sobre tudo o que sua mãe havia tentado ensinar. Ele sabia que precisava mudar, que precisava fazer as pazes com Marco e, mais importante, com a memória de Dona Lúcia. A lição que ela deixou para eles era clara. A verdadeira herança que devemos valorizar é o amor e a união familiar, não o dinheiro. Se você se emocionou com essa história, inscreva-se no canal para mais relatos impactantes sobre dilemas familiares e histórias que fazem a gente refletir. Deixe seu like e compartilhe suas opiniões nos comentários.